Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Você Licitante. Nossa segunda temporada trazendo muita novidade e hoje nós temos um convidado especial. É uma pessoa que viveu a lei de licitação desde o seu início. Eu sou um bebê perante o conhecimento desse gigante da licitação e eu agradeço demais o convite. Para quem não me conhece, eu sou Kleber Doris, professor especialista em licitações e contratos, e o nosso canal traz advogados, promotores, juízes e pessoas que têm uma vivência espetacular com licitação ou até mesmo fora delas, né? Para você entender que a licitação é muito mais do que apenas técnica, é apenas jurídico, e como todas as áreas se englobam nesse universo de licitação. E hoje, o nosso tema é, do velho ao novo, o que realmente mudou na nova lei de licitação? Será que mudou alguma coisa? Será que tem alguma coisa que vale a pena você se dedicar mais? E o nosso convidado hoje é o professor Antônio Noronha, que é mais conhecido como nome de guerra, já dizia ele, mas é Antônio Carlos de Freitas Noronha. É professor desde 84, sempre com licitação. Trabalho hoje na Engenho, uma escola de formação. Dentro da FECAM, né? Dentro da FECAM. Então vai ter uma possibilidade gigantesca. Professor, agradeço imensamente ter aceito esse nosso convite. Sei da tua rotina de hoje, nessa semana, dando preparação. O professor Noronha tem uma experiência muito grande, presta consultoria para municípios, assessorando, dando curso, palestras. Tudo agora voltado na nova lei de licitações. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui nessa empresa tão conceituada, nesse momento também ímpar, né? De transição entre a lei velha e a lei nova. Então eu agradeço aí a oportunidade de trazer algum conhecimento aí, alguma opinião sobre o que está acontecendo no cenário brasileiro, né? Então, como você colocou, eu venho da área das licitações, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, desde 1984. Então, eu peguei a fase do decreto, na época, Decreto-Lei 200, depois, em 86, né, passou para o Decreto-Lei 2300, e aí, finalmente, em 21 de junho de 93, a Lei 8666, né, que vigorou e ainda está vigorando por causa da medida provisória assinada dia 31 de março, né, prorrogando essa lei, a lei velha, né, o momento até 29 de dezembro, então a gente já está aqui para colaborar no que for possível. E foi novidade essa prorrogação ou não? Para mim pegou de surpresa, né, e até nos cursos onde eu estava andando, havia um movimento, né, no Brasil de prorrogar a lei 8666, 10520, no pregão presencial, né, e a RDC, o regime diferenciado de contratação, mas eu apostei que não, né? E acabei sendo vencido por uma surpresa que o movimento, né? Entre outros movimentos, a Marcha dos Prefeitos em Brasília fez uma frente muito forte e a justificativa, ia dizer desculpa, mas sim, desculpa, a justificativa maior foi que a maioria das prefeituras brasileiras não estavam preparadas ainda tecnologicamente, né, para a nova lei de licitações e em termos de estrutura jurídica, administrativa. É interessante porque eu achei realmente que ia ter prorrogação. Porque, assim, vejam só, eu trabalho muito hoje com as empresas participando a nível Brasil. Então, por exemplo, se eu pego algumas regiões pobres, muito pequenas do Brasil, Amazônia, alguma parte do Nordeste, Noroeste, e eu via realmente uma dificuldade tremenda, sabe, da organização. Eu não sei o Sul, mas, por exemplo, Paraná eu já senti um movimento diferente, muito capacitado. Uhum. E como talvez o professor venha já de capacitação, está vivendo atualização em vários municípios. E eu não senti isso, por isso que eu falei, não, por mim até que não foi novidade, porque parece que eu vi realmente todo mundo despreparado para o negócio. É interessante porque a leitura acaba sendo diferente. E essa mudança e essa prorrogação foi exatamente o meu sentimento de que provavelmente não seria prorrogado, é que eu experimentei, né, desde 1984 todas essas mudanças e nunca foi prorrogado. Né? Então eu apostei, digo, olha, eu acho que não vai, é melhor a gente estar preparado. Né? Então, em associações de municípios
né, em Santa Catarina principalmente, sempre a ideia da gente estar preparado para o novo, né, porque a prorrogação foi no último segundo do segundo tempo, né, foi assinada a medida provisória em cima da hora, onde no dia seguinte já não existiria mais a Lei 8666. Então, isso pegou a turma de surpresa. Mas você vê que é interessante, você está hoje num município que está fazendo a atualização da nova lei Sim. posterior ao que deveria estar aplicando. Sim, né? sim. Então, se você for pensar, Sim. então, toda uma equipe está se movimentando agora. Tudo bem que agora já vai conversando com os servidores, todo mundo já vai sentindo aquela necessidade e vai vendo que, na verdade, ela mais ajuda a administração. Só que tem um pontinho aí, isso que eu tenho curiosidade. Será que todos os municípios, mesmo aplicando, vão estar preparados? Porque, assim, talvez a frase, talvez da nova lei seja organização. Né? Organização, planejamento. E eu, como vim de procuradoria, vim da experiência, eu sinto muita dificuldade disso ser aplicado internamente. Será que de fato esses municípios vão conseguir? Preocupação muito grande por parte de todos, né? Haja vista que a gente está saindo do mundo velho, do mundo da máquina, na época era a máquina de escrever, né? Aquelas coisas da informalidade, né? A gente pega, por exemplo, a modalidade convite, que alguns ainda têm a mania de chamar de carta convite, não é mais, né? E o convite, se quiser, né, fazer de uma forma bem simples, precária e até tendenciosa, você convida apenas 3 do ramo, não precisa ser cadastrado, e a obrigação de estender aos demais cadastrados que pediram o edital até 24 horas antes. Então eu posso fazer, de repente, utilizando, né, de meios não muito lícitos, a venda casada. Né? E a nova lei não, a nova lei traz transparência, traz planejamento, a obrigatoriedade quase na totalidade de fazer no sistema eletrônico, inclusive as dispensas de licitação. E é isso que é interessante, você veja só, o convite é uma forma em que você realmente tem essa possibilidade de convidar as pessoas, e por isso que o Tribunal de Contas não Sim. recomenda a utilização, tem uma restrição até bem forte para não utilizar, Sim. por mais que ela seja uma modalidade existente. O que eu vejo assim, dos problemas é não convidar 3 possíveis, Claro. né? E você não cuidar de quem realmente está dentro daquele segmento. Sim. Né? Aí você acaba entrando numa figura de similares. Eu acho que é muito perigo você entrar nesse similar, né, ao objeto. Mas o que eu quero trazer aqui já peguei vários municípios, Brasil afora, que não publicam editais. Acredite se quiser, tem municípios que não publicam nem no Diário Oficial. E eu acredito que agora, sendo totalmente eletrônico, com um portal unificado, com tudo direcionado, isso realmente vai mudar. Mas tem vários municípios que não publicam. Isso é incrível, né? Porque desde a 8666 de 93, a publicidade, né, que é explicitada lá no artigo 21, é obrigatória. Né? O que é menos cobrado de publicidade é exatamente o convite, que o mínimo de publicidade seria o mural de licitações. Né? E essa agora traz mais veementemente a obrigatoriedade de se fazer, além de fazer no sistema eletrônico, em qualquer plataforma que você utiliza, né, disponível no mercado, ou do próprio Comprasnet do governo federal, você ainda tem que publicar o edital no Portal Nacional de Contratações Públicas, né, apelidado aí de PNCP, né, publicar no Jornal de Grande Circulação Privado, publicar no seu site e no Diário Oficial do ente federativo. Se for, né, município, no Diário Oficial do município, do estado. Né, então, eu fico chocado e ainda saber pelo amigo de que em muitos lugares do Brasil não haja publicidade oficial em Diário Oficial. Isso é uma calamidade. Eu conversava com... Ele nem é cliente, mas, né, se tornou... A gente acabou conversando e ele falou, olha, aqui no meu local onde moro, não vou falar o município, mas ele falou, olha, acontece bastante. Tem algumas que publicam e algumas são publicadas um dia antes. Eu falei, mas, olha, são situações assim cômicas, né? Porque, sim, de fato, a gente vive uma realidade muito diferente. A maioria, assim, esmagadora, publica e faz tudo certo. Mencionando sobre dispensa, e isso talvez seja uma novidade. Muito se tem
um ranço em falar dispensa, e principalmente quando eu trago agentes externos, né? Quando eu falo Ministério Público, eu falo vereadores, todos aqueles órgãos de controle externo que fazem uma fiscalização, tem um ranço quando se fala em dispensa. Mas a dispensa agora, com essa nova roupagem, esse mini pregãozinho, tende a melhorar demais para a administração, né? Você está no podcast Você é Licitante. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. É adv.kleberodorize, tanto no YouTube quanto no Instagram. Do ponto de vista do que trata a Lei 14.133, e fala em formalização do processo de compras, então o artigo 72 ele é muito soberano quando ele tange, né, de que o início do processo de dispensa de licitação, também de inexigibilidade de licitação, ele tem que se iniciar com formalização da demanda, ou seja, o pedido tem que ser formalizado no sistema eletrônico. E houve assim, Dr. Kleber e amigos, com o aumento desses valores do limite de dispensa, né, que hoje, pela Lei 8.696, você tem até 33 mil, né, inciso 1º, do artigo 24, por ano para obras e serviços de engenharia, esse valor passa para 114 mil em alguns quebrados por ano para obras e serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, que foi a novidade. Então percebo que, na sua fala muito importante, que haverá com certeza uma cobrança muito grande dos órgãos de controle. Nós, professores, estamos chamando, né, pela Instrução Normativa 67 do Governo Federal, corroborada aqui em Santa Catarina, né, pelo Tribunal de Contas do Estado, na Resolução 199, que foi publicada dia 30 de setembro do ano passado, onde ele toma a Instrução Normativa número 67, criando o que nós, professores, estamos chamando de preguinho, né? Que é um pregão pequenininho, né? Que tem lance, tem documentação, tem ata, enfim, tem tudo. Você veja só, ouvindo aqui, já sabe todos os instrumentos de cor, os artigos de cor. Eu gosto assim, eu respeito demais as pessoas quando realmente sabem falar aquilo que sabe. Eu digo, quando eu me deparo com essas figuras, a gente sabe que precisa melhorar e vai chegar lá na frente e precisa melhorar mais ainda. Quando eu dou as minhas palestras com empresários, eu falo, olha, se quer fazer sozinho, então estude, porque sempre vai se deparar com alguma coisinha ali que precisa. Mas eu estou realmente acreditando que a dispensa vai ser uma possibilidade de diminuir um pouco o gargalo, né, dos municípios, até porque eu passei nessa experiência em algumas situações, realmente o valor para algumas licitações vai ser o suficiente. Porque às vezes você abre um pregão e a licitação é para 40 mil. Sim. A dispensa vai te dar conta disso, entende? E você vai ter aquela transparência, vai ter a participação. Para as empresas que querem participar, isso tem que estar muito claro, tem que ser rápido. Tem que sempre estar tudo bem, porque assim, lançou, você tem ali questão de dias, ali, 5 dias ali para você organizar tudo e participar. E ela acontece muito rápido. Internamente, e é isso que eu tenho curiosidade para ver como que vai funcionar, todo gestor, o secretário tem que ter essa formalização do pedido. Vai ter que ter. Não que não fosse obrigatório, a gente sempre fala da fase interna, fase preparatória, né? Antes fase interna, agora mais falando em fase preparatória, mas não se via fase interna. Assim. Eu digo, e a fase interna, o procedimento. Quando você via, você já tinha lá a folha, a licitação aqui, já. Tá, mas e o antes? E para quem está nos ouvindo, o antes sempre tem que existir. Você não tem uma demanda sem uma necessidade. Por que você quer um carro? Você tem que ter esse pedido, pelo menos uma justificativa, né? E o credenciamento, curiosamente agora vindo como procedimento auxiliar. Acho que vai ser um braço direito para os municípios? Acredito que em algumas situações sim, né? Quando a competição é inviável, inclusive eles elencaram no artigo 74, inexigibilidade de licitação, como inciso 4º, o credenciamento. Então diz o inciso 4º do 74, que é inexigibilidade de licitação, e o caput do 74 diz
quando há inviabilidade da licitação, da competição, objetos que possam ser contratados por credenciamento. Então, acho que em alguns quesitos, por exemplo, laboratório de análises clínicas, tem um preço meio que padronizado, né? Porque tem a tabela do SUS que padroniza isso, e se a gente fizer um pregão, todo mundo dando o valor lá estipulado pela tabela do SUS, haveria totalmente empates, né? Tudo empatado. Talvez em algumas ideias aí pelo Brasil, fazer a laboratório de análises clínicas do contrato por registro de preços, talvez. Mas a grande maioria aí dos municípios está fazendo um processo de credenciamento. Esse processo fica eternamente aberto, né? O edital de credenciamento estipula as regras, as condicionantes, né? Que, por exemplo, no exemplo do laboratório, tem que ter o biomédico, o bioquímico, o farmacêutico, enfim, maquinário, vidraria, né? E o preço quem estipula é a administração. Então eu sempre fui um pouco assim avesso ao credenciamento e sempre favorável, né? Como diz a lei, a Constituição Federal do Brasil, no artigo 37, inciso 21, que é a nossa obrigatoriedade de licitar. As exceções são as exceções. Então, como há inviabilidade, por exemplo, agricultura familiar, né, vão ter os preços tabelados pela administração, o credenciamento é bem-vindo, mas são para casos excepcionais, né? Falando dessa hipótese do laboratório, você entra também aquela possibilidade de o terceiro fazer a escolha, que agora também está mercado, né? Sim, sim. Você tem tantos laboratórios, você faz a escolha. Isso. Porque, pelo menos antes da nova lei, eu me recordo que eu até fui um adepto a ter possibilidade de credenciamento, já pegando o entendimento do Tribunal de Contas, para leiloeiro oficial, para isso, leiloeiro oficial diz então, funcionou bem. Claro que o leiloeiro se faz ali um sorteio, mas algumas situações, por exemplo, eu ainda não consegui maquinar e ter isso em mente, mas, por exemplo, se você tiver inviabilidade de competição, e aí pensando um pouquinho mais longe, uma hipótese de você ter regionalidade para contratação de médico ou até clínica médica. Na verdade, se você conseguir, você tem todos os profissionais. Então, tem muita coisa ainda para mudar. Esses dias me perguntaram também para a questão de máquinas, caminhões. Eu até desenhei isso na cabeça, mas eu não consegui definir como que faria o controle. Porque nessa situação eu não tenho como, por exemplo, um terceiro escolher. A administração vai ter que disponibilizar. Eu tenho que definir exatamente o quilômetro correto. Eu tenho que ter toda a possibilidade de ter vários fretes, distribuição de forma correta. Eu não sei até que ponto eu consigo chegar e falar, consegui ter inviabilidade, contratei todo mundo, e todo mundo ganha a mesma coisa. Aí beleza, acho que daria legal. E pensando numa questão mais econômica para o município, para qualquer região, você consegue pegar todo mundo que está de maneira informal às vezes. Então você tem um ganho, vamos dizer, macro, né? Se você conseguir aplicar. Mas eu ainda não tenho definido isso. Exatamente. Tem agora a questão da gestão de frotas também, que já tem se utilizado, os tribunais também têm. Assim, eu acredito que funciona bem. Internamente eu não sei até que ponto é viável. Deixa eu te perguntar, que é uma curiosidade. Qual que é a sua opinião para esses grandes consórcios que têm feito licitações a nível estadual, por exemplo? Porque hoje tem se falado muito de buscar fazer o regional, fazer às vezes um pouco municipal. O Paraná tem muito disso, está atuando muito forte, inclusive às vezes até para municípios, só para município e alguma coisa regional. Esses consórcios que acabam fazendo para tudo, será que não tira a possibilidade pequena do médio participar? Porque você tem que ter todo o controle do estoque, do frete, mandar para todos os municípios. Isso, não sei, o que acha sobre isso? O que a gente tem vislumbrado aí, né, principalmente em Santa Catarina, que eu vejo mais de perto, é que a boa parte dos itens, dos objetos licitados pelos consórcios e as prefeituras consorciadas, né, com contrato com o consórcio, e que são valores até, como eu percebi, pequenos,
é muito vantajoso para o município aderir licitações já realizadas pelos consórcios. Exemplo básico que mais tem se utilizado, questão de medicamentos, né? Então, como são muitos itens que a prefeitura precisa licitar para os seus nosocômios e a dificuldade de se fazer isso, daí faz registro de preço e pegando, né, a licitação pronta e com os olhos aprovando aí, os olhos aprovados pelos tribunais de contas, especialmente aqui em Santa Catarina, que é o que eu mais conheço, vejo de forma salutar. Porém, há que se fazer estudo de caso. Se eu licitasse para mim mesmo, não seria mais vantajoso. Além do que, tem as distâncias, né? A regionalização, às vezes, a empresa vencedora não é daqui, tem toda a questão de logística que tem que ser levada à baila, né? Eu te falo porque para alguns produtos, eu até participei de algumas licitações agora grandes, que fazem sentido, né, você fazer uma licitação grande, mas para alguns produtos, assim, a parte de medicamentos eu acho que é muito válido, porque claro. As empresas que participam lá são as que participam igualmente em qualquer lugar, então assim, você só está fazendo um procedimento e aproveitando para todos. Mas algumas situações eu, de fato, assim, já olhei, cara, mas você não tem como colocar um competidor, por exemplo, local, mesmo que ele seja um pouco grande, para você distribuir para todos. Por causa da demanda, exatamente. Para todos os municípios. E talvez a preocupação sua, que eu percebo, talvez seja essa, né? Que daqui a pouco o consórcio vai licitar tudo e a prefeitura só se apropriaria dessa. E eu vou te falar, o que eu, pelo menos quando eu me refiro no consórcio, e é o nosso aqui, que é o Santa Catarina, eu acho muito interessante porque eles fazem uma coisa que muitos municípios deveriam aderir e eles fazem muito bem, que é você fazer essa pré-qualificação de bens. Você pré-qualificar aquele bem que você quer comprar. Homologação de marcas. E eu digo isso com muita franqueza porque participei de uma licitação, a licitação era mais ou menos uns 160 milhões. E o que mais me surpreende numa licitação de 160 milhões é você não ter nada restringindo, por exemplo, olha, eu quero comprovação técnica que você já tenha me entregado tanto de quantidade. Não tinha. E a licitação ocorreu de forma limpinha, sem impugnação, chegou no final sem recurso e não teve nem paralelos ali participando. Sim. E ali eu falei, olha, o que faz o planejamento de você organizar? Você tira todas essas empresas ruins da jogada. Sim, sim. Porque no momento que você tem, apontando que você tem essas marcas definidas, não vai vir outra empresa qualquer participar. O que eu percebo hoje, assim, o pessoal tem tanto medo de fazer a licitação que põe um monte de atestado. A gente sabe que o Tribunal de Contas permite, o Santa Catarina, o Paraná, até 50%, mas tem algumas situações que eu falo, o objeto é comum, muito simples, é a mesma coisa falar no mercado comprovar que já entregou o negócio, claro, sabe? Mas e tem o Brasil todo, assim, eu vejo muito medo de fazer o negócio e acaba colocando algumas coisas que não precisa, sabe? Continue no podcast Você Licitante. Aqui você vai ter as maiores sacadas do mercado de licitações. Essa permissibilidade que agora traz a nova lei de licitações, né, do artigo 78 ali para frente, pré-qualificação de fornecedores e de materiais, eu acho a bola da vez, né, porque não é possível a gente estar licitando aí anos e anos e anos e continua comprando caneta que não escreve, né? Que borracha que não apaga, cola que não cola. Como eu digo, é preciso moralizar a compra do serviço público. Como eu digo, é preciso moralizar a compra do serviço público. Nós precisamos qualificar o nosso material a bem do erário, né? Em boas compras, né? E expurgar aquilo que não nos serve. E é interessante, bem lembrado, e eu tenho alertado os empresários quando faço esses mini cursos, às vezes palestra, que a grande responsabilidade do município, às vezes, quando tá algo ruim, também é deles. Claro. Porque olha o edital, vê que aquele item não é adequado,
por que você não faz um esclarecimento a ponto? Olha, estou vendo que você está fazendo uma licitação, ela está pedindo isso aqui. Vou te dar a opinião, o produto é ruim, vocês vão contratar uma coisa que não é legal. Vocês têm certeza? Porque assim, você pensa em você comprando tudo por órgão e você não tendo absolutamente certeza do que você está comprando, porque você está fazendo um copia e cola e não vem formalmente certo o que é. E daí, direcionando marcas, se você não tem pré-qualificação, você vai fazer do jeito que dá. Então, eu sempre falo, as empresas também são um pouco responsáveis de participar e daí perder para um produto ruim, né? Com péssima qualidade, caneta que não escreve, e por aí vai, né? Café que não dá para tomar. Exatamente. Já ouvi de empresas idôneas de qualificação em termos principalmente de materiais, dizer para mim, Noronha, lá na licitação não vou, porque o meu produto ele não concorre, não consigo concorrer, porque ele tem qualificação, o produto é qualificado, e eu não consigo prostituir a marca do meu produto jogando preço lá embaixo. Então eu prefiro não participar e vocês continuam comprando essas coisas que no final das vezes vai ser dinheiro jogado fora. E agora também pensando que vai ter essas fases, algumas ganhou mais uma fase de análise ali, julgamento de proposta. Sim. É um momento também de você tirar, né? Tá trazendo algo que vai colocar, vamos dizer, mais credibilidade no procedimento. Sim. Não sei como vai funcionar isso totalmente na prática. A gente já tem participado de algumas licitações e vê que funciona legal, sabe? Claro. A empresa que está correta vai ser redonda. Então, perfeito. Professor, uma outra aposta. Diálogo competitivo. Já viu em algum lugar? Não. Acredito que vai funcionar, não vai funcionar? Talvez para questões tecnológicas, né? Questões inusitadas, porque o diálogo competitivo lá do artigo 32 é especialmente quando a administração não consegue especificar o seu objeto. Então ela cria uma modalidade, né? Ela licita pela modalidade nova, né? Criada nova, diálogo competitivo, que ele é feito em 3 fases, né? Então tem a fase de manifestação de interessados, que é o edital lançado com prazo não inferior a 25 dias úteis. Aí vem, por exemplo, 5 empresas, essas empresas se qualificam ali, aí a administração marca reuniões para que eles tragam a especificação do objeto. A bola da vez é essa, é quando eu não consigo especificar o objeto, são as empresas, através do diálogo, da conversa, trarão o objeto. Depois de várias reuniões, a comissão, que é composta no mínimo de 3 servidores do quadro permanente, designados pela autoridade só para aquele processo, farão as reuniões e vão escolher um projeto daquele, aí lança edital novamente com 60 dias úteis no mínimo para que venham as propostas. Então, como é algo novo, eu particularmente fiz contato com a central de compras da Secretaria de Desburocratização e não sei o que lá do Ministério da Economia, que o nome é muito grande, e eles disseram assim, professor, nós não temos modelo de edital ainda, mas o seu segura um pouco aí, porque ainda dá para ser regulamentado o diálogo competitivo. Eu, pensando na parte comercial e operacional, eu já atendi algumas empresas de tecnologias, eu falei, olha, como hoje já acontece quando você tem um produto interessante, você tem que fazer a visita. Isso, apresentar. O pessoal tem uma impressão que se você for apresentar para um município, a um prefeito, algo novo, é como se você estivesse fazendo algo errado. Tendencioso. E na verdade, pelo contrário, você está apresentando uma coisa que é importante. Exatamente. Eu hoje, olhando assim, o diálogo competitivo para essas situações talvez seja interessante, porque você vai trazer a ideia, porque você pensa só, o prefeito está lá sentado, o secretário está sentado, você nem imagina que tudo tem tecnologia acontecendo. Sim. Agora, se você tem uma apresentação, olha, gostei da ideia, talvez você não consiga desenhar, então joga ali para não ter a competição. E é interessante porque hoje a gente tem muito sistema, né, operacional dentro dos municípios, né, que são os sistemas normais que eles operam. E sempre tem os editais, de uma forma ou de outra, e que, assim, não é que direcionam, mas eles são da forma como são. Porque uma tecnologia você tem que direcionar. No diálogo competitivo, se você tiver essa conversa e você escolher, ou você se adapta ou não se adapta. Sim.
Então, assim, eu já vi muita decisão do Tribunal de Contas, o edital foi direcionado porque impedia o desktop e pedia a sua nuvem. Como que você faz o edital se você quer a tecnologia nuvem? Você entende? E agora com o diálogo não tem essa. Se eu gostar daquela tecnologia, eu quero. Isso, e ele tende a ter esse, né, certo direcionamento, porque foi a tecnologia que eu escolhi. Então, por isso que eu penso, vai ser pouco usado, talvez, e casos muito inusitados, né, casos específicos, né, projetos específicos, tecnologias específicas. Porque na maioria das coisas, obras, materiais, serviços, a administração já tem o know-how, já experimentou isso no passado, então o diálogo não se aplicaria mais para essas inovações tecnológicas. Para nós finalizar, uma benção que tenha acabado a tomada de preço? Com certeza. Especialmente o convite, né? Porque a tomada de preços, primeiro que ela tinha limite de valores. Então, se eu não planejasse direito e ao longo do ano, né? Por exemplo, para materiais lá passasse de 650 mil, agora tem que migrar para a concorrência, né? Então, acabou-se com a nova lei de licitações modalidades que têm limite de valores ao ano, né? Então, isso trouxe celeridade, né? Só para lembrar que a nova lei agora trata dos prazos tudo em dias úteis. Não existe mais dia corrido, a não ser ano, né? Prazo de ano ou dias úteis. Mas eu acho que o grande boom do negócio foi acabar com o convite. O convite realmente era uma modalidade ainda precária, né? E, paralelamente, também o encerramento da dispensa de licitação, daquele jeitinho brasileiro de 3 orçamentozinhos, né? De fazer um empenhozinho, tudo no diminutivo, que agora eu tenho que formalizar no sistema eletrônico e publicar minha dispensa de licitação com 3 dias úteis antes, com o objetivo de angariar mais propostas. Você falou da parte eletrônica, né, o jeitinho. Até eles tentaram fazer alguma forma de cotação eletrônica, até algumas coisas que funcionam bem. Isso. Mas a partir de 2005, com o decreto 5450 que já foi divulgado. Mas a maioria, pelo menos, do que não fazia a parte eletrônica, a maioria dos municípios não faziam, né? Então, assim, agora faz tudo eletrônico, acaba com essa fila. É isso aí. Professor, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Queria agradecer imensamente, tá, por ter aceito, trocado essa ideia. Vai ter muito assunto ainda daqui para frente. Sim. A gente falou, talvez uma pontinha, uma pontinha. Só um pouquinho. Para quem realmente quer mergulhar para dentro, tem muito mais mudança, muito mais técnica. Se realmente aplicado, eu acredito fielmente que vai ser uma mudança de visão. Claro que a gente fala, por enquanto, agora com olhos de engenheiro de obra pronta, né? Talvez a hora que a obra estiver pronta e você começar a entrar dentro dela, você vai ver, aqui não funcionou, não tem como aplicar, né? Aqui tem que quebrar a parede e fazer uma outra remenda. Não vai acontecer, como acontece sempre em qualquer outra legislação, normalmente. Professor, mais uma vez agradecendo pela nossa conversa de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço, né? Até querendo deixar aqui 2 mensagens. A primeira para os fornecedores, né? Que devem se adequar e ficar atento a essa nova realidade, porque daqui para frente tudo vai ser muito provavelmente nos sistemas eletrônicos das plataformas aí disponíveis no mercado. E você, da administração pública, não deixe para a última hora, né? Não espere esgotar o prazo lá de 29 de dezembro para ficar correndo tudo atrás. Já é o momento. A nova lei já tem 2 anos, já completou 2 anos. Então, acho que é o momento dessa migração. Desejo sucesso e em outra oportunidade será uma honra estar aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado. Legal. Pessoal, abraços. Claro.